Paz do Senhor, todo o povo amigo do nosso Pitadinha de Fé. Neste dia eu quero meditar com você lá no livro de Gênesis, capítulo 21, onde nós lemos ali a história de Agar. Você sabe que Agar, ela foi serva de Sara, esposa de Abraão. A sua história é bastante conhecida na Bíblia. E naquela situação, especialmente no capítulo 21, nós vemos 4 momentos de crise na vida de Agar. E é nisso que eu quero falar com você nessa manhã. Nós sabemos que a crise, ela é uma oportunidade para que nós possamos ver o agir de Deus na nossa vida. E a partir do versículo 10, nós vemos que Agar teve 4 crises neste capítulo. Ela passou 4 momentos de crise, e o primeiro foi a crise da rejeição. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis, capítulo 21, logo no versículo 10, na parte A, diz o seguinte: E disse Abraão: Deita fora esta serva e ao seu filho. Somente a parte A. Agar é despedida ali da tenda de Abraão. Sara chega para Abraão e diz: olha, põe fora esta escrava daqui. E a primeira crise que nós vemos na vida de Agar foi a crise da rejeição. Agar, ela não pensou em nenhum momento ter filho com Abraão. Ela não pensou em dar herdeiros a Abraão. Ela apenas obedeceu ao desejo da sua senhora Sara e cumpriu a sua ordem. E ali ela deu Ismael como filho de Abraão. E nesse momento em que Sara viu que não precisava mais do serviço de Agar, ela manda com que seu marido coloque ela para fora da sua tenda. E nós vemos ali Agar passar pela crise da rejeição. Mas o que eu quero te dizer que se você se encontra na mesma situação de Agar, passando por rejeição, o Senhor jamais nos rejeita. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem ao Senhor, Ele jamais lança fora. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era publicano, rejeitado por conta da sua situação. Mas no momento que ele abriu a porta da sua casa, do seu coração, Jesus entrou e transformou a vida de Zaqueu. A segunda crise que nós vimos Agar passar foi a crise da ingratidão. Lá no versículo 14, na parte B, diz o seguinte: E tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Aqui nós vemos a conduta de Abraão com relação àquela serva. Depois de anos e anos servindo a sua senhora, servindo toda a casa de Abraão, ela foi despedida sem ter nenhum direito. E isso nos leva a crer que há situações na nossa vida que Deus permite que isso aconteça, permite que nós passarmos por crise de ingratidão, assim como Agar passou, para que Ele agisse em favor da vida de Agar e haja também em favor da nossa vida, Quantos de nós fizemos tudo por uma pessoa, por uma situação e somos despedidos, descartados, sem direito algum. Somos simplesmente mandados embora. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a tua recompensa, ela vem do Senhor. E o Senhor, Ele vai suprir todas as suas necessidades, seja qual que for. Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. Que tudo que você fez estão diante dos olhos de Deus, na memória de Deus, e a sua recompensa virá das mãos do Senhor. A terceira crise foi a crise da falta de direção. Lá no versículo ainda 14, na parte C, já no final do versículo, diz assim: E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Agar estava sem casa, sem emprego, não tinha emprego, sem marido e com a responsabilidade
de criar um filho sozinha. Talvez também você esteja passando por essa situação, né? Você esteja enfrentando a crise da falta de direção. Você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe como será o seu amanhã. Mas Jesus está dizendo para você nesta manhã, a palavra de Deus diz que Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. E se você entrar pelo caminho chamado Jesus, jamais você ficará perdido, mas você encontrará o caminho da vida e de vida eterna, vida abundante. Deus tem um direcionamento certo para o teu viver. Jesus é o caminho. Você jamais ficará perdido. A quarta crise que H passou foi a crise da escassez. No versículo 15, nos diz assim: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Ela terminou de tomar aquela água. O pão também se acabou. Não havia mais o sustento. E ela lançou simplesmente Ismael debaixo de uma árvore. O sustento havia se acabado. E quando ela percebeu que não havia mais o que fazer, ela foge para longe, a fim de não ver o seu único filho morrer. E ela deixou o menino debaixo da árvore. Mas o que nos chama a atenção é que H, mesmo diante da crise, da escassez, a única coisa que ela fez no deserto foi se ajoelhar e clamar a Deus. E Deus ouviu a sua oração e fez o grande milagre na vida de H. Ouviu o choro do menino. Deus atentou para o aflito ao necessitado. E sabe o que foi que aconteceu? Deus abriu os olhos de H em meio ao deserto, em meio às suas crises, porque no versículo 19, na parte A, diz assim: e abriu Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao filho. Deus, ele vai abrir os teus olhos em meio a essa crise, em meio a esse deserto. Há um manancial de águas vivas. Nosso Senhor Jesus Cristo é a água viva, manancial, que vai saciar a tua sede, vai te fortalecer e te guiará pelo caminho da verdade. Deus, ele é fiel nos seus propósitos e no momento certo ele age em favor dos seus e cumpre as suas promessas. Não importa a crise que você esteja passando hoje, creia que Deus vai abrir os teus olhos e você vai passar por todas essas crises e você será bênção de Deus, porque há manancial no deserto para a tua vida. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Que Deus em Cristo possa falar, o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Fica com Deus. Deus te abençoe.